Então, está aqui o resultado. A média da turma foi mais ou menos 6, né? Aproximadamente 6. Aqui, a nota mais frequente aqui foi as notas, né? A faixa aqui entre 6 e 8. Aqui os acertos por questão. Então, as questões de 1 até 4 tiveram mais de 50% de acerto. As questões que tiveram menos acertos foram a 5 e a 6. Certo? Então, vamos ver aqui a 5 e a 6, o que aconteceu. A questão 5. Então, o item mais marcado foi o item B, né? Quando o correto era o item A. E a questão 6. O item mais marcado foi o item D, tá? Quando o correto era o item A. Foi aproximadamente a mesma proporção aqui, né? Ah, não, aqui foi 32, 39, lá foi 35, 39. Então, vamos ver as questões 5 e 6. Foi o que aconteceu, né? Bom, questão 5. Então, o sistema linear de tempo contínuo representado pela função de transferência C sobre tal S mais 1. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá melhor. Certo? Aí a discretização, aquele método, né, discretização por avanço, com período de amostragem T, resulta que nessa função tempo discreto, e aqui pede para assinalar a alternativa correta, né? Então, aqui a alternativa correta é essa daqui. Se G de S for bibestável, G de Z também vai ser independente do período de amostragem T. Por que isso, né? Veja aqui o G de S, né? O G de S, deixa eu escrever aqui, talvez fique melhor aqui, né? Então, ó, G de S, C sobre tal S mais 1, né? Então, polo, tem um polo só nessa função de transferência, que é menos 1 sobre tal, né? Então, para estabilidade, o polo tem que ser negativo, né? Um polo único real ele tem que ser negativo, então tal tem que ser maior que zero, né? Aí vamos ver o G de Z. CTZ sobre tal mais TZ menos tal. Então, G de Z, CTZ. Professor, rapidamente, uma dúvida. Para ser estável, nesse caso, o tal deveria ser menor do que zero, já que tem o sinal negativo já, polo? Se tal for menor que zero, o polo não vai ficar positivo aqui. Ah, verdade, verdade. Me confundi no sinal, perdão. Tá certo. Então tem que ser positivo. Tá, então aqui tal mais TZ menos tal. Certo? Pronto. E aqui, ó, o polo discreto, né, chamado de PD, né, vai ser tal sobre tal mais T, né? Então, assim, o
discreto, para ser estável, todos os polos têm que ter módulo menor do que 1. Tá? Então, se tal é positivo aqui, e T também, né? Tem que ser positivo, ter o período de amostragem, esse número aqui sempre vai dar menor do que 1. Certo? Então, isso aqui vai ser sempre um número positivo menor do que 1, um número entre 0 e 1. Então, ele vai ser sempre estável. Toda vez que o G de S for estável, isso aqui também vai ser estável. E é o que está escrito aqui no item A. Se G de S for bibestável, G de Z também vai ser bibestável, independente da amostragem T. Certo? Dúvidas? Não, né? Ok. Então, vamos ver a questão 6, que foi outra aqui. Então, a questão mais assinalada foi a D, né? Veja aqui. Sistema linear invariante no tempo, tempo discreto. Quando excitado por uma entrada degrau, tem essa resposta, né? Então, aqui a gente vai fazer aquela análise de relacionar a resposta com os polos, né? Então, o que é que a gente encontra aqui, né? Bom, esse termo constante é por causa da entrada, que é um degrau. Esse termo aqui corresponde a um polo 0,8, tá? Que tem módulo menor que 1, então estável. Essa daqui corresponde a um polo menos 0,8, que também tem módulo menor do que 1. Mas esse termo aqui, tá, corresponde a um polo complexo conjugado com módulo igual a 1. Por que módulo igual a 1, né? Porque a resposta de um polo complexo conjugado, no caso discreto, é um exponencial módulo. O módulo é elevado a k, vezes a senoide com a frequência igual ao ângulo de fase do polo, né? Ou do par de polos. Então, aqui, ó, aqui dá para ver que o ângulo de fase do polo vai ser 2, dos polos, mas como não tem aqui exponencial, elevado a k, como se tivesse 1 elevado a k, né? Então, isso significa que o módulo do polo associado a o módulo do polo associado a esse termo aqui é igual a 1. Então, o sistema não é bibestável porque tem um par de polos com módulo igual a 1. Tá? Para ser bibestável, o módulo tem que ser menor do que 1. Então, aqui não é bibestável por causa desse termo aqui que relaciona o módulo igual a 1. E a letra D, por que a letra D está errada? Justamente por causa disso que eu acabei de falar, né? Aqui está dizendo, o sistema é bibestável porque não tem nenhum polo com módulo maior do que 1. Isso é falso, né? Porque, tudo bem, não tem nenhum módulo maior do que 1, mas não tem nenhum polo com módulo maior do que 1, mas tem par de polos com módulo igual a 1. E não pode ser igual para ser bibestável, tem que ser menor do que 1. Certo? Dúvidas sobre essa questão? Não, né? Ok. Então, próximo teste, quinta-feira, vai ser, então, para essa terceira unidade já tem 3 vídeos, né? Estabilidade e resposta transitória, partes 1 e 2, né? São 2 vídeos separados, os slides, o PDF dos slides é o mesmo, mas tem 2 vídeos separados porque o assunto é relativamente longo, eu separei em 2 vídeos, então tem esses 3 vídeos e tem os 2 slides, né? O de estabilidade e o de resposta transitória. Então, como a estabilidade é um pré-requisito, né, para o sistema de controle poder funcionar, a gente sempre tem que verificar a estabilidade, né, o tempo todo. Então, qualquer problema assim de resposta transitória é suscetível de envolver estabilidade, certo? Então, é possível também que no teste ainda caia questões relativas à estabilidade, certo? Então, o conteúdo para esse teste,
3.2, o teste de quinta-feira vai ser estabilidade e resposta transitória. Certo? Partes 1 e 2. Tá? No teste passado foi só a parte 1, agora a parte 1 e parte 2 de resposta transitória e mais estabilidade. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Muito bem. Então, vou perguntar agora para vocês se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto. Alguma dúvida sobre a teoria, né? Sobre os vídeos. Não? Bom, se não tem nenhuma dúvida, então vamos fazer alguns exercícios. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, vou pegar aqui alguns exercícios da lista, tá? Então, já que a gente falou, né, de sistemas tempo discreto, né, e as questões do teste, né, tiveram menos acertos, foram relacionados a sistemas de tempo discreto, né? Então, parece que é sempre uma pedra no sapato, né? Sistemas de tempo discreto. Então, vamos fazer mais um exercício aqui. Então, vou pegar esse aqui, que é o exercício 11 da lista. Então, então, a gente tem aqui um sistema realimentado, certo? Aqui tem um ganho, 40, aqui tem um G de Z, já é dado aqui, né? A função discretizada, em função de um período de amostragem, né? O período de amostragem está aqui livre, como variável. Aí na letra A pede para determinar o maior valor desse período de amostragem, de modo que o sistema malha fechada seja estável. Na letra B pede para calcular erro de regime permanente, mas isso é um assunto que ainda não foi tratado, então vamos fazer só a letra A, certo? O assunto de regime permanente eu vou disponibilizar essa semana ainda, né? Ou vai ser o último assunto, o último vídeo. Provavelmente quinta-feira já libera esse vídeo, certo? Aí, se vocês olharem aqui a lista de exercícios, tem a maioria dos problemas envolve tanto resposta transitória como resposta permanente, né? Que é coisa normal, né? No sistema de controle, você ter essas duas especificações, né? Você não atende uma sem a outra, então por isso que os problemas sempre envolvem essas duas coisas, né? Então aqui a gente vai fazer só a letra A. Tá certo? Então, vou voltar aqui, né, para quadro. Vou subir aqui um pouquinho, deixa eu reproduzir aqui, né, o exercício 11 da lista. É a letra A, né? Aqui eu tenho aqui o sistema. E aqui a planta. Se não me engano, é isso daqui. Só que é T maiúsculo, né? Que é já o período de amostragem. Já é amostrado aqui. Ah, não, menos 0,5T. Então já tem o tal, já foi substituído. Menos 0,5T.
menos 0,5t. Então, aquele t sobre tal que eu coloquei é o modelo discreto genérico, né? Quando a gente discretiza por Z ou H um sistema de primeira ordem, ele fica dessa forma aqui. Chamalha. Bom, então, a questão trata da estabilidade de malha fechada, né? Então, para isso, a gente precisa calcular a função de transferência de malha fechada. Então, isso aqui é o ganho direto. Dividido por 1 mais o ganho de malha. Né? Então, como aqui é alimentação unitária, né? O ganho de malha vai ser o mesmo ganho direto aqui. Certo? Então, fazendo aqui o MMC, né? A gente vai ficar com Z. E aqui vai ficar, ó, quando eu passar aqui para cima, vai ficar menos exponencial de menos 0,5t, que eu vou somar com menos 40 exponencial, né? Menos 0,5t. Então, vai ficar menos 41, né? Exponencial de menos 0,5t mais 40. Né? Esse 40 vezes 1 aqui. Certo? Então, se eu não errei nenhuma conta, essa é a função de malha fechada. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente testa a estabilidade aqui no caso discreto? Estabilidade, a gente acabou de ver os problemas. Todos os polos têm que ter módulo menor do que 1, né? Então, aqui eu só tenho um polo, né, de malha fechada. É a raiz aqui desse denominador, né, do polinômio característico, que vai ser 41 exponencial de menos 0,5t menos 40, né? Que é a raiz aqui desse polinômio. Ok? Então, para estabilidade, o módulo desse polo tem que ser menor do que 1, né? Então, módulo 41 exponencial de menos 0,5t menos 40, menor do que 1. Isso é a mesma coisa, ó, que isso aí que está no módulo, né? Seu número entre menos 1 e 1, não é isso? Epa, tem aqui ficou no lugar errado. Certo? Eu vou somar 40 aqui, né? Todos os lados. Para me livrar desse menos 40 aqui, né? Somar 40 todos os lados aí dessa inequação. Quarenta e um. Pronto. Então, é isso aí, né? Agora veja o seguinte, ó, são duas inequações aqui, né? Essa inequação aqui à direita, ela já é trivialmente satisfeita, né? Porque a exponencial, né, negativa, vai dar sempre um valor menor do que 1, né? Então, vai sempre ser menor do que 1, então essa inequação aqui, à direita, ela é trivialmente satisfeita. Então, a gente só precisa se preocupar com a segunda aqui, né? Com a primeira, com essa da esquerda, né? Então, a gente vai ter aqui, né, que vou dividir por 41, né? 39 sobre 41 menor exponencial de menos 0,5t.
Vou aplicar o ln, né, para livrar aqui dessa exponencial, né, e vou inverter aqui, tá? Então, isso aqui menor do que isso, né, então, essa exponencial tem que ser maior do que o ln de 39 sobre 41. Certo? Esse ln dá aí dá aproximadamente menos 0,05. Pronto. Então, daqui a gente tira, né, que t tem que ser menor do que, tá? Aqui está negativo, quando eu multiplicar por menos 1 vai ficar vai inverter, né, a desigualdade. Então, t tem que ser menor do que 0,1 segundos. Bom, e positivo, né? T é positivo, não existe período de amostragem negativo, né? Ok? Dúvidas sobre essa questão? Professor, eu só Pode queria falar. reiterar uma coisa. Na verdade, perguntar de novo por que a desigualdade da direita vai ser automaticamente satisfeita. Isso aqui. Então, essa exponencial aqui, né? É uma exponencial negativa, né? Isso. Não é isso? Correto. Quer dizer, exponencial de número negativo. Ela não é sempre menor do que 1? Isso. Ah, porque t sempre vai ser maior do que zero, né? Isso, t é sempre positivo. Então, vai ser Ah, sempre exponencial de um número negativo. E essa exponencial é menor do que 1. Para qualquer... Menos entendi. para t igual a zero, né? Mas t também não pode ser igual a zero. Ah, é verdade. Não é Ah, isso? perfeito. Isso, É entendi. decrescente com t, né? Para t igual a zero dá 1 e depois ela é sempre menor do que 1. Então, isso sempre vai ser satisfeito. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Ok, pessoal? Então, aqui, o que é que é interessante aqui interpretar, né? Se a gente for interpretar esse resultado, ele está dizendo o seguinte, né? Que a estabilidade depende do período de amostragem, né? Se você coloca um período de amostragem muito grande, veja que ele não precisa nem ser muito grande, né? 0,01 segundo, né? Tá? Se o período de amostragem for maior do que 0,1 segundo, o sistema em malha fechada, né? Ele fica instável. O sistema em malha aberta aqui, o G de Z, então como essa exponencial é sempre menor do que 1, né? Esse sistema aqui, em malha aberta, ele é estável. O G de Z é estável. Mas aqui, se eu aumentar o ganho, desculpe, se eu aumentar o período de amostragem, tá? Para G de Z até 0,1, o sistema em malha fechada é estável. Se eu aumentar o período de amostragem, o sistema pode ficar instável, né? Então, esse G de Z é a discretização de um modelo contínuo. Certo? Se fosse o modelo contínuo, né, depois você pode até verificar isso, se aqui fosse um G de S de primeira ordem com polo estável, ele seria estável, qualquer que fosse o G de S, né? Basta G de S de primeira ordem com polo estável, se tem malha fechada vai ser estável. E aí, quando discretiza, ele pode ficar instável. Alguém teria alguma pista do que isso ocorre? Conceitual, assim, né? Não matemática. Matematicamente a gente viu por quê, né? Matematicamente a gente viu que o polo é função do período de amostragem, né? E quando eu aumento T, tá, o valor desse polo diminui. O que é que acontece aqui, né? O polo é 41 vezes exponencial menos 40. A exponencial sempre é um valor menor que 1, né? Mas aí quando t aumenta, essa exponencial vai diminuindo de valor, né?
Aí você vai multiplicar 41 por um número cada vez menor. Certo? Aí vai chegar o momento que esse 41 vezes exponencial vai ficar menor do que 39. E aí, quando ele for menor do que 39, o polo fica menor do que menos 1, né? Com parte real negativa. Fica negativo, mas com módulo menor do que 1 e fica instável. Mas, assim, do ponto de vista conceitual, o que é que acontece aqui? Certo? Você está com o sistema amostrado, né? Então, aqui, isso aqui é discretizado por... essa discretização é a discretização ZOH, né? Aquela do segurador de ordem zero. Mas veja o que acontece aqui, né? Quando eu uso o segurador de ordem zero aqui, né? O sinal, né? O sinal de... Aí tá ruim. Eita, deu problema aqui. Vamos ver se volta, se eu vou ter que fechar. Bom, deu zebra aqui, vamos voltar para cá. Tá? O que que acontece? Você tem aqui o G de Z. Aqui você tem o 40, né? Que seria assim, o controlador. Tá? Um sistema de controle seria um controlador proporcional, que a gente chama que é só um ganho. Aí o que acontece? Então aqui, a entrada aqui vai passar por um segurador de ordem zero, né? Aí o segurador de ordem zero, ele gera um sinal assim, né? E no sistema real, né? No sistema real, então esse aqui é o modelo discretizado. No sistema real, você vai aplicar isso numa planta contínua. Tá? Aí o que acontece? Entre dois instantes de amostragem, o sinal é contínuo, né? Desculpa, é constante. Tá? Entre dois períodos de amostragem aqui, esse sinal aqui é constante. E como é que funciona a realimentação, né? A questão da realimentação. Funciona assim, né? Você tem aqui o sinal de referência, que é o que você quer que o sistema siga, e aqui você tem a saída. E aí você compara os dois, você gera um sinal de erro. Né? E aí o controlador, ele vai usar isso aqui, essa informação, para corrigir aqui a entrada, tá certo? Para diminuir esse erro até eliminar. É assim que funciona. Mas aí quando você coloca o sistema digital, e que o sinal de entrada vai ser assim, entre dois instantes de amostragem, você não está corrigindo o erro em função da saída. Porque o sinal de entrada aqui, ele fica constante, independente do que está acontecendo aqui na saída, certo? Quando esse intervalo é pequenininho, não tem problema, ele fica constante por um período pequeno de tempo, aí logo depois ele já muda, né? E aí ele vai tender quase a funcionar como se fosse o contínuo. Mas se esse período aqui é grande, quando você aumenta isso aqui, significa que o sistema fica muito tempo sem corrigir o erro, certo? Fica muito tempo sem corrigir o erro. E fica com a entrada constante sem corrigir o erro. Então, esse tempo, se for muito grande, e a depender da correção que você usa, né? Quando você bota aqui um ganho muito grande, significa que você vai jogar um valor bem alto aqui na entrada. E esse valor vai ficar constante por um período excessivo. E aí o sistema se perde e ele fica instável. Certo? Então, isso é o que acontece quando você usa um período de amostragem muito grande. Tá? Então, isso vocês provavelmente já sabem, né? O ideal é que o período de amostragem seja pequeno, né? Quanto menor o período de amostragem, teoricamente, mais se aproxima do comportamento do sistema contínuo e tal. E aqui a gente tem como calcular isso, né? Em relação à estabilidade. Então, assim, a coisa crítica no
no sistema de controle digital é a escolha do período de amostragem. Tá? Tem que escolher ele direitinho para não comprometer o desempenho do seu sistema. Certo? Alguma dúvida sobre essa questão? Professor, rapidamente, Diga. nessa explicação do senhor, o senhor considera GDZ como a função de transferência de controlador, certo? Não. GDZ é a função de transferência da planta, né? Do processo que você vai controlar. O controlador seria o 40 aqui, né? Seria esse bloco aqui. Tá bom. Isso aqui é a planta que você quer controlar. Você obtém o modelo discretizado dela para poder fazer o projeto, né? Certo. E, no caso, a entrada do sinal de referência é o RDS. O sinal de referência é o RDS. Isso aqui é o que Entendi. você indica para o sistema para ele seguir. Certo? Perfeito. Aí você compara com a saída, aí você tem um erro, aí o controlador ele vai ler esse erro e vai tentar corrigir. Tá? Perfeito. Essa aqui é a ideia. Vamos ver agora um exercício que trata basicamente de resposta transitória. Bom, que é esse daqui. Então a gente tem aqui um sistema, deixa o leitor de PDF estabilizar aqui. Diminuir um pouquinho para caber tudo. Então, a gente tem aqui o sistema de controle, essa figura 2. Tá, então aqui, de novo, né, é como se fosse aqui um controlador proporcional, e aqui, essa função de transferência 1 sobre S2 mais 4S mais 3 seria a função de transferência da planta, né, do sistema que a gente quer controlar. E a gente vai ajustar, né, quer ajustar esse KP, esse ganho, para que a resposta para uma referência do tipo degrau tenha essas características. Seja a resposta subamortecida, overshoot menor ou igual a 16%, e o tempo de subida menor ou igual a 1,8 segundos. Certo? Então, a letra A pede para esboçar a região no plano S, onde devem estar localizados os polos de malha fechada, de modo a satisfazer a especificação acima. Então, vamos lá. Vamos subir aqui. Esse é o exercício 2 da lista, né? Então, a gente vai produzir aqui. O sistema. Pronto. Aí vamos ver as especificações, né? Então, a primeira, resposta subamortecida. Então, qual é a condição para a resposta ser subamortecida? Então, esse aqui é um sistema de segunda ordem, né? O sistema tem 2 polos, né? Sistema de segunda ordem. Então, quando é que a resposta é subamortecida? A resposta é subamortecida quando o coeficiente de amortecimento, que é essa variável QC, é menor do que 1, certo? E maior do que 0, QC maior do que 0 é a condição para a estabilidade. E menor do que 1 é a condição para resposta subamortecida. E quando a resposta é subamortecida, né, a gente tem polos complexos, conjugados, né? Então, são 3 casos: subamortecido, quando o QC é entre 0 e 1, e os polos são complexos conjugados,
criticamente amortecido quando QC igual a 1, os polos são reais e iguais, e sobreamortecido quando QC é maior do que 1, os polos são reais e distintos. Tá? São os 3 casos da resposta para um sistema de segunda ordem. Certo? Então, isso aqui implica, né, que os polos têm que ser complexos conjugados e estáveis. Então, isso significa o quê? Tá? Se eu for traduzir isso numa região aqui no plano S. Significa todo o semiplano esquerdo, não é isso? Por que todo semiplano esquerdo? Porque o sistema tem que ser estável, né? Os polos têm que estar aqui. Só que a gente tira o eixo real, né? O eixo real não faz parte. Bom, não vou conseguir apagar. Então, vou botar assim, ó. Vou botar de pontilhada, assim, ao eixo real. Para indicar que ele não faz parte, certo? Então, essa é a região associada a essa especificação. Então, essa aqui é bem simples. Agora, a segunda especificação. Overshoot menor ou igual a 16%. Overshoot, né, MP, menor ou igual a 0,16. Certo? Então, eu quero saber onde tem que estar os polos para que o overshoot tenha essa expressão. Então, desculpe, esteja nessa faixa aqui. Então, a expressão do overshoot é essa daqui, né? Para esse tipo de sistema. Menos que si vezes π sobre raiz de 1 menos que si ao quadrado. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 0,16. Certo? Vou aplicar ln dos dois lados. Vai me livrar aqui dessa exponencial. Menos que si π sobre raiz de 1 menos que si ao quadrado, menor ou igual a ln de 0,16. O ln de 0,16 é aproximadamente igual a aproximadamente igual a quanto aqui? Tá, eu vou deixar assim indicado, né? Aí vamos continuar, e depois no final eu substituo. Então, menor ou igual a ln de 0,16, né? Então, menos que si π, eu vou passar esse denominador aqui, né? A raiz de 1 menos que si ao quadrado, para a direita. ln de 0,16. Professor, Certo? ln de 0,16 dá menos 1,8. Menos 1,8, né? Tá bom, obrigado. Muito bem. Bom, aí agora, ó, eu vou deixar assim indicado, aí no final eu substituo. Para eu me livrar aqui dessa raiz quadrada, eu vou levar ao quadrado, né? Vou levar essa expressão toda ao quadrado. Então, vai ficar que si ao quadrado, π ao quadrado. E aqui do outro lado, 1 menos que si ao quadrado, ln de 0,16 ao quadrado. Certo? A minha pergunta agora é a seguinte, ó. Isso aqui, quando eu elevo ao quadrado, essa desigualdade aqui continua menor ou igual? Ou ela muda para maior ou igual? O que é que vocês acham? Por que mudaria, né? Então, o que é que acontece aqui, né? Nessa expressão, a gente tem uma inequação, né? Uma desigualdade, e dos dois lados, os números são negativos, né?
os números são negativos aqui, menos que si vezes π, que si e π são positivos, né? E aqui o ln, né? O ln de um número menor do que 1. O ln, o logaritmo de um número menor que 1 é negativo. Então, número negativo menor do que o outro, menor ou igual do que o outro, né? Então, para o número negativo ser menor do que o outro, em módulo, ele é maior, né? Então, então, ele tem um módulo maior. Aí, quando eu elevo ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo, ele tem uma magnitude maior do que o lado direito, tá? Então, por isso que a gente tem que inverter esse sinal. Tá? Então, passa a ser maior ou igual, tá? Então, isso aqui é um erro comum, tá? Então, presta atenção um pouquinho nisso, porque para não errar isso daqui, senão você vai ter um resultado errado. Aí aqui eu posso colocar o QC ao quadrado em evidência. Certo? Maior ou igual ao ln de 0,16 ao quadrado. Tá? Então, o QC tem que ser maior ou igual a raiz do ln ao quadrado, né? Dividido pela raiz de π ao quadrado mais ln de 0,16 ao quadrado. Certo? Só que aqui tem um detalhezinho, né? A raiz de ln de 0,16 ao quadrado não é o ln de 0,16. É o módulo do ln. Por quê? É a mesma razão, né? Que o ln de 0,16 é negativo, né? Então, a raiz não pode ser um valor negativo, né? A raiz de alguma coisa ao quadrado tem que ser positivo, né? Pronto, então essa é a expressão geral. Ó. Veja que aqui tem 0,16, né? Se fosse outro overshoot, outro valor, era só substituir aqui. E essa conta daqui, né? Aí já vou botar o resultado direto, né? E dá aproximadamente 0,5. Não é exatamente 0,5, não. É 0,50 alguma coisa tal. Tá certo? Lá na videoaula, acho que eu mostro alguns valores típicos, né, de overshoot, relação de overshoot com o QC. Então, quando o QC é 0,7, o overshoot dá, se eu não me engano, 5%. Isso, quando é 0,7 dá 5%, quando é 0,6 dá 16%, quando é 0,5 dá 20%. Tá? Então, tem alguns valores típicos lá, né? Quer dizer, todos isso aí dá para calcular exato, né? Mas são alguns valores assim que quando a gente sabe, a gente já tem uma ideia melhor, certo? Então, que se maior ou igual a 0,5. Como é que isso aqui se traduz numa região no plano S? O que se é o cosseno do ângulo θ. Certo? Então, o ângulo θ, que é o que a gente vai usar para traçar a região, opa, botou um C aqui. Arco cujo cosseno é QC, né? Aí isso aqui é maior ou igual ou é menor ou igual? O que vocês acham? Quando eu passo daqui para cá. Para o cosseno ser maior do que um valor, determinado valor, o ângulo tem que ser maior do que um valor menor. Rapidamente. O senhor botou θ maior ou igual ou menor ou igual a cosseno de Xi? Não era para ser a cosseno de 0,5, não? Tá, tem razão. 0,5. O θ é arco cujo cosseno é QC, né? Então, aqui a gente já viu que QC maior ou igual a 0,5, né? 0,5. Bom. E aí, é maior ou igual ou é menor ou igual? Veja, esse ângulo θ é esse ângulo aqui, ó.
Aqui eu tenho um plano S. Tá, lá no vídeo está explicando, né, direitinho. Isso aqui. E aqui eu tenho um polo complexo do lado de cá, né? Estável. Certo? O ângulo θ, ó, é esse ângulo aqui. Certo? É o ângulo entre o polo e o eixo real negativo. Certo? Então, a gente sabe o que é que acontece. Quando o QC aumenta, o amortecimento é maior, né? E quando ele diminui, o amortecimento é menor. Quando o QC é zero, o sistema é um sistema não amortecido, né? Então, quando o QC é zero, a gente tem oscilações não amortecidas, a gente tem polos no eixo imaginário. Então, né? Então, quando o QC é zero, ó, o polo vai estar aqui no eixo imaginário e o ângulo seria, esse θ seria 90 graus. Tá? Então, quanto menor o QC, maior é o ângulo. Certo? Então, a relação é inversa. Certo? Então, aqui tem que ser ó, o contrário, né? Quanto maior o QC, menor o ângulo. Até quando o QC chegar a 1, esse ângulo vai ser zero. Porque os polos vão ficar reais. Então, isso daqui é menor ou igual, né? Certo? Então, qual é a região? A região correspondente, né, a essa especificação. É a região entre essas duas retas aqui, de 60 graus. Esqueci de dizer, né? Esqueci de botar aqui. Qual é o arco cujo cosseno é 0,5? É 60 graus, né? É isso? O cosseno de 60 é 0,5. Tá? Então, a região desejada é a região entre essas duas retas. Certo? Então, para satisfazer o overshoot, os polos têm que estar entre essas duas retas. Certo? Dúvidas? Diga. Professor, rapidamente, lembrar sempre que esse número que a gente coloca dentro do cosseno, quer dizer, do arco cosseno é em radiano, né? Não, o número que a gente coloca dentro é um número adimensional, né? Verdade, verdade. É o que sim. É um medo Agora, de o confundir ângulo... que já tá no automático. Tá. O ângulo que pode ser, tá? Em Perfeito. graus, em radiano. A gente geralmente usa em graus, né? Mas Tranquilo. pode ser em radiano, o ângulo. Tudo bem. Então, e a terceira especificação, vamos ver aqui, tempo de subida, critério de 10 a 90%, menor ou igual a 1,8 segundos, né? Então, esse tempo de subida, lá na apostila, na apostila não, na aula e nos slides, né, para um sistema de segunda ordem sem zeros, a gente tem uma expressão exata, mas a expressão super complicada, né? Raiz de 1 menos que si ao quadrado vezes π, papá, dividido por π ômega n, ou por que si, sei lá. Certo? E aí, como eu discuto lá na aula, aquela expressão exata para esse tempo de subida, ela não é útil. Por quê? Porque ela só é válida para sistemas de segunda ordem sem zeros. Certo? É uma expressão que a gente só pode usar nesse caso específico. Então, por isso que a gente costuma usar uma expressão aproximada, e essa expressão aproximada é um valor dividido por ômega n, né? E essa expressão termina sendo mais útil por quê, né? Que é essa expressão aqui, por exemplo, tá vendo? R é aproximadamente 1,8 sobre ômega n. Por que essa expressão termina sendo mais útil? Porque eu posso usar essa expressão para outro tipo de sistema, para sistema com zero, sistema de terceira ordem, sabendo que é uma aproximação, né? Mas ela nos dá a informação que é qual? É que o tempo de subida é aproximadamente inversamente proporcional a ômega n.
Então, eu sei que se eu quiser diminuir o tempo de subida, eu tenho que aumentar o ômega n, certo? Então, por isso que a gente costuma usar essa expressão aproximada. Ela termina sendo mais útil para análise de projeto do que a expressão exata, que só é válida para um tipo específico de sistema. Então, aqui já está até indicado, né, a expressão que é para usar. 1,8 sobre ômega n tem que ser menor ou igual a 1,8 segundos, né? Então, vamos lá. TR menor ou igual a 1,8. Então, a gente está usando aqui 1,8 sobre ômega n. Então, ômega n tem que ser maior ou igual a 1. Tá? Para satisfazer essa condição. E qual é a região desejada nesse caso, né? Quem é ômega n? Graficamente, né? Plano S, parte real de S, imaginária de S. Ômega n é a distância do polo para a origem. Tá? Então, isso aqui é ômega n. Tá? Essa distância aqui, né? Se aqui tiver um polo, ômega n é essa distância daqui, certo? Então, quando eu quero que ômega n seja menor ou igual a 1, eu quero que... desculpe, menor não, maior ou igual, né? Como essa distância, ômega n igual a 1 vai gerar uma circunferência de raio 1, né? Vou botar aqui, ó, raio 1, 1 menos 1, menos 1. Então, isso aqui é o ômega n igual a 1, né? E o lado direito não entra? Não, o lado direito não entra porque o lado direito é o lado em que os polos são estáveis. Então, ômega n maior ou igual a 1, né? Vai ser essa região que está fora dessa semicircunferência. Certo? Pronto. Então, a região desejada, no final, é a interseção dessas três regiões. Essa é a interseção dessas três regiões aqui, né? Então, a do... sistema subamortecido, os polos têm que ser reais, então... desculpe, tem que ser complexos, então aqui, ó, o eixo imaginário, o eixo real negativo não vai participar, não vai fazer parte. Para garantir o overshoot, né? Você tem que estar entre essas duas retas de 60 graus. E para garantir o... Tá feio demais isso aqui. Está bravo desenhar aqui. Para garantir o tempo de subida, a gente tem que estar fora dessa semicircunferência. A região desejada vai ser a região aqui, né? Entre essas duas retas, fora da circunferência e não tocando no eixo real. Ok? Dúvidas sobre essa determinação da região? Não? Tudo bem, então tranquilo, né? Essa foi a letra A. Esboçar no plano S a região onde deve estar localizados os polos para satisfazer as especificações assim. Agora a letra B. Determinar a faixa de valores de Kp para os quais todas as especificações são respeitadas simultaneamente. Então, agora, a gente vai, em vez de desenhar a região, a gente vai achar o Kp, né? Então, na letra B, para isso, a gente precisa... Então, essas especificações são da malha fechada, né? Polos de malha fechada. Então, a primeira coisa, tem que calcular a função de malha fechada, né?
Aqui, realimentação unitária vai ser ganho direto dividido por 1 mais o ganho de malha, que vai ser o próprio ganho direto, porque a realimentação é unitária. Vamos calcular aqui o GMF. Vai ficar o Kp sobre S2 mais 4S mais 3, né? 1 sobre S2 mais 4S mais 3, dividido por 1 mais isso. Isso aqui vai ser Kp sobre S2 mais 4S mais 3 mais Kp. Muito bem. Então, eu quero achar o valor de Kp para satisfazer todas essas especificações, né? Voltando aqui, ó. Que si maior ou igual a 0,5. Antes tem uma, né? Aqui, que si menor do que entre 0 e 1. Que si maior ou igual a 0,5. Ômega n maior ou igual a 1. Então, uma vez que eu tenho isso aqui, como é que eu posso equacionar? Como é que eu posso equacionar essa questão, né, de relacionar Kp com aqueles parâmetros? Como é que eu poderia fazer? Então, primeiro eu tenho que relacionar isso daqui com os parâmetros QC e ômega n, né? Então, relembrando, a função de transferência padrão que a gente viu é essa daqui, né? Sistema de segunda ordem, sem zeros. Tá? Então, eu comparo essa função com essa, eu vou achar o QC e ômega n, e aí eu posso usar aquelas expressões que a gente deduziu, né? Mas aqui tem uma questão que é a seguinte, ó. Quando eu for comparar essa função de transferência aqui vermelha com essa aqui preta, né? Então, aqui, ó, 2QC ômega n, tá? Eu vou relacionar com o que está multiplicando S, né? Vai ser igual a 4, certo? Agora, o ômega n ao quadrado, eu tenho tanto aqui quanto aqui, né? Qual das duas relações eu vou fazer? Eu vou relacionar o ômega n ao quadrado com 3 mais Kp ou com Kp? Eu acho que o Kp, né? Porque é mais fácil. É o que eu diria. Certo. Mais fácil nem sempre é a melhor solução, né? Verdade, verdade. Pronto. Então, inclusive, essa não é, né? O Kp. Não pode ser com o numerador. Por quê, né? Porque, assim, o que define esses parâmetros são os polos, né? A dinâmica do sistema. Veja que eles estão relacionados à resposta. A gente tem uma expressão da resposta que depende de QC e ômega n. E a resposta é dada pelos polos. E os polos são dados pelas raízes da equação característica, do polinômio característico e o polinômio do denominador, né? Além disso, eu posso ter um sistema, certo? Um sistema de segunda ordem sem zeros, e aqui eu posso multiplicar esse sistema por um ganho aqui qualquer, né? Continua sendo um sistema com os mesmos polos, sem zeros, e com a mesma natureza da resposta, só que ela vai ser multiplicada por uma constante C. Tá? Então, quem define os parâmetros QC e ômega n são os polos. Né? São os polos. Então, eu não posso nunca calcular ômega n a partir dessa correspondência com o numerador. Certo? Então, muito importante isso. Também isso é uma fonte de erro. Né? Então, a gente não calcula o ômega n igualando o numerador. A gente calcula o ômega n e o QC igualando os coeficientes do polinômio característico. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2QC ômega n,
tá? Igual a 4. Tá? Que é essa primeira correspondência aqui. E ômega n ao quadrado igual a 3 mais Kp. Então, essa correspondência aqui está errada. Certo? Bom, aí com isso, eu vou conseguir calcular, né? Então, daqui eu vou tirar o que o ômega n é raiz de 3 mais Kp. E dessa daqui eu vou tirar aqui que φ igual a 2 sobre ômega n. 2 sobre raiz de 3 mais Kp. Certo? Bom, então aí agora eu vou só voltar aqui para a letra A e pegar as condições que a gente deduziu. E vamos escrever essas condições em função de que φ ômega n. Então, ó, a primeira coisa que a gente viu aqui era que φ entre 0 e 1, que φ maior ou igual a 0,5 e ômega n maior ou igual a 1. Tá? Então, eu vou reescrever aqui, né? Então, que φ entre 0 e 1, que φ maior ou igual a 0,5 e ômega n maior ou igual a 1. Certo? Bom, então daqui eu vou tirar aqui 2 sobre raiz de 3 mais Kp menor ou igual a 1. Ou, desculpa, menor do que 1. Veja que aqui ó, já é positivo, né? Essa 2 sobre raiz de Kp já é positivo, então essa parte aqui, essa desigualdade aqui, que φ maior que 0 já é satisfeita, né? Por default, então não vou nem colocar isso daqui, certo? Então, equacionar isso daqui, né? Isso aqui significa que 2 tem que ser menor do que raiz de 3 mais Kp. E aqui eu tenho que 3 mais Kp tem que ser maior do que 4, né? Quando eu levar aqui ao quadrado, vai ficar 4 menor do que raiz de 3 mais Kp, 3 mais Kp maior que 4. Então, Kp tem que ser maior do que 1. Certo? Nessa primeira condição, eu tiro isso. Deixei pouco espaço aqui, né? Deixa eu apagar aqui para... Eu escrevo de novo. A segunda condição do overshoot, que φ maior ou igual a 0,5. Então, lá de novo. Ó. 2 sobre raiz de 3 mais Kp maior ou igual a 0,5. Então, passando para o lado de lá e elevando ao quadrado já, né? 4 vai ser maior ou igual a 0,25. Multiplica 3 mais Kp. Então, 3 mais Kp tem que ser menor ou igual a 16. Então, Kp menor ou igual a 13. Tá? Essa segunda condição deu isso. E, finalmente, ômega n maior ou igual a 1, né? A outra condição. O ômega n, a gente viu, ele é raiz de 3 mais Kp, né? Ômega n igual a raiz de 3 mais Kp. Então, raiz de 3 mais Kp maior ou igual a 1. Significa que 3 mais Kp tem que ser maior ou igual a 1. Então, Kp tem que ser maior ou igual a menos 2. Certo? Então, as condições finais são a interseção dessas três, né? Kp maior que 1, menor ou igual a 13, e Kp maior ou igual a menos 2. Quando o Kp é maior do que 1, ele já é maior ou igual a menos 2. Tá? Então, essa terceira condição aqui é redundante. Então, no final das contas, ó, ficou Kp maior do que 1
e menor ou igual a 13. Certo? Então, essas são as condições para que responde a letra B. Faixa de valor de KP para os quais todas as especificações são respeitadas. Certo? Bom, agora, letra C, dentro da faixa obtida no item anterior, que valor de KP resultaria no menor tempo de acomodação? Então, vamos lá. Vou botar aqui. Letra C. O tempo de acomodação, a gente viu lá, tem dois critérios, né? Tem o critério de 2% e o critério de 5%. O critério de 2%, ele é aproximadamente 4 sobre QC ômega N, quando o sistema é subamortecido, que é o caso, né? Quando ele é sobre ou criticamente amortecido, é 4 sobre o módulo do polo mais perto da origem. O polo dominante. Então, é 4 sobre QC ômega N. Se for o critério de 5%, né? Eu não falei, não foi especificado na questão se era o de 3 ou de 5%, se era o de 2 ou de 5%. Tá? Então, vou colocar aqui os dois, né? Lembrando que essas duas expressões são aproximadas. Mesmo no caso de segunda ordem sem zeros, elas são aproximadas. Tá? Não existe expressão analítica exata para esse tempo de acomodação. E aí a gente usa essa expressão que tem a ver com o decaimento das exponenciais, já que QC ômega N é a parte real dos polos, a parte real dos polos complexos, né, no caso subamortecido, e QC ômega N é o valor do expoente, né, menos QC ômega N, exponencial de menos QC ômega N t, exponencial que multiplica a senoide, né, a senoide amortecida e a senoide vezes a exponencial decrescente. Então, isso aqui tem, né, essa aproximação leva em conta o decaimento dessa exponencial, certo? Isso aí está também explicado lá na aula. Então, o menor tempo de subida vai ser obtido quanto maior for QC ômega N. Mas se a gente olhar aqui, ó, a expressão, ó, quando a gente achou QC ômega N, ó, o QC ômega N, ele é igual a 2, né? Dessa equação aqui, QC ômega N igual a 2. Tá? Então, QC ômega N é igual a 2. Qualquer que seja o KP. Então, ó, o TS não depende de KP. Tá? Não depende de KP. Usando essa expressão aproximada. Então, quer dizer que qualquer que seja o KP que eu usar dentro dessa faixa, né? O tempo de acomodação vai ser aproximadamente o mesmo. Então, não tem nenhuma escolha de KP que me dê um tempo de acomodação menor. Então, isso responde ao item C. Ok, pessoal? Dúvidas sobre essa questão? Não? Tranquilo, né? Então, aqui, o que é importante, né, nessa questão é relacionar o modelo matemático com as especificações, né? Então, veja que aqui a gente foi um passo mais à frente do que o que a gente tinha feito na primeira unidade. Na primeira unidade, a gente relacionou o modelo matemático, os polos e zeros, com a expressão da resposta. Né? Polo real menos 2 vai gerar na resposta exponencial de menos 2t. Polo complexo menos 2 mais ou menos J3 vai gerar na resposta exponencial de menos 2t, cosseno de 3t mais θ. Então, já é uma tradução, né? Agora a gente foi um pouquinho mais além. A gente já está agora traduzindo polo menos, né? Polo dominante igual a menos 1.
Tempo de acomodação, aproximadamente 4 segundos. Polo com coeficiente de amortecimento 0,5. Que se igual a 0,5. Opa! Overshoot 16%. Tá? Então, a gente continua traduzindo uma coisa abstrata, que é o modelo matemático, lá, os polos zeros, agora os polos complexos, né? Eles têm outra interpretação, né? Tem outra nomenclatura, né? Tem um polo, a gente pode traduzir o par de polos complexos em coeficiente de amortecimento e frequência natural não amortecida, que é ômega n. Mas continua sendo polo, né? Continua sendo elemento do modelo matemático. A gente já está traduzindo isso para uma coisa mais concreta. Overshoot, tempo de acomodação, tempo de subida. Né? Então, essa é toda a base dos métodos que a gente chama da teoria de controle clássico, né? Que é a gente obter um desempenho do sistema, em termos de tempo, de overshoot, etc., a partir dos elementos do modelo matemático. Então, quando vocês forem fazer disciplina de sistema de controle, vocês vão ver, eu vou projetar um controlador para ter um overshoot menor ou igual a tanto na resposta. Vocês vão manipular polos e zeros, vocês vão calcular valores dos ganhos do controlador, dos parâmetros do controlador, para que os polos de malha fechada esteja em tal posição onde o coeficiente de amortecimento é tanto, onde o ômega n é tanto, onde a parte real é tanto. Isso vai implicar em um determinado overshoot, um determinado tempo de subida e um determinado tempo de acomodação. Né? Então, assim, isso que eu sempre insisto muito nessa tradução, né? Vamos sair dessa coisa de número, né? Raiz de polinômio. Claro que é importante saber calcular, manipular, tal, mas isso tem um significado, né? Não são só números, não são só raízes, tem um significado na resposta que vai ser obtida. Então, essa é toda a filosofia dos métodos analíticos de análise e projeto, é você traduzir, digamos assim, entidades, né, matemáticas, né, números e elementos, traduzir em coisa mais concreta do sistema que você quer controlar, certo? Muito bem. Então, vamos ver um último exercício aqui, e é esse daqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse daqui. O exercício 5 da lista. Então, vamos lá. Opa, fiz uma besteira aqui. Vou aumentar aqui. Bom, então, veja que aqui, ó, eu não mencionei, né? Nenhum esquema, nada, eu tenho só informação sobre a resposta, né? Então, aqui também, né, é um exercício de tradução, né? Tradução de modelo para uma resposta. Então, eu quero que a resposta degrau de um sistema estável, inicialmente em repouso, tenha essas características. O valor de regime permanente de y igual a 5. Todo mundo sabe o que é o regime permanente? O valor de regime permanente? Aí, com certeza, vocês estudaram em circuitos, né? Ou em outras disciplinas. Seria o valor no qual o sistema estabiliza, né? Depois do... É o valor final, né? É o valor quando o t tende a infinito, né? Isso. Comportamento quando t tende a infinito. Certo? Então, vamos lá aqui. Deixa eu colocar aqui. Assim, os 5 da lista. Certo? Então, primeiro
Primeira especificação, valor em regime permanente igual a 5. Quer dizer o seguinte, ó, limite, quando t tende a infinito, de y de t igual a 5. Certo? É a primeira coisa que ele está dizendo aqui. Aí é o seguinte, não haja sobressinal. Então, overshoot igual a 0, sem sobressinal. Mais uma especificação. Tempo de acomodação, critério de 5%, menor do que 300 segundos. Então, TS, critério de 5%, menor do que 300. E a derivada, em t igual a 0, menor do que 0,07. Então, derivada certo? Então, eu tenho que achar aqui, né? Uma que ele pede aqui, determinar uma função de transferência, G de S, que satisfaça as características assim. Certo? Então, está bem aberto aí. Então, quero ouvir alguma sugestão aí, né? De G de S. Existem infinitas funções de transferência que satisfazem isso daqui. Agora, sim, tem que ser uma que a gente saiba calcular, né? Saiba provar que satisfaz mesmo. Então, uma sugestão para a gente começar essa análise. A função, eu não estou pedindo a função já, a resposta final, tá? Eu estou pedindo a forma geral, assim, uma função de transferência geral aí que pode satisfazer isso tudo. Eu pensaria numa função que o numerador é um número real e a função embaixo é um polinômio, o denominador é um polinômio de segundo grau. É o que eu chutaria. Tá, então vamos lá. Você chutaria o seguinte, né? Então vamos ver. Deixa eu escrever aqui para você. O número real, né? Então botar aqui, sei lá, Isso. C. Constante aqui, polinômio de segundo grau. Já vou colocar nessa forma aqui, tá? Show. É uma possibilidade? É. Agora, o que é que esse polinômio do segundo grau teria que satisfazer para isso dar certo? Que se ômega n já daria para dizer alguma coisa sobre esses parâmetros? Por exemplo, para ter isso aqui, MP igual a 0, o que se teria que ser quanto? Teria que estar em que faixa? Para não ter overshoot. O sistema tem que ser o quê para não ter overshoot? Subamortecido, criticamente ou sobreamortecido? Sobreamortecido, não? Ou criticamente, né? Isso. Criticamente amortecido significa que tem que ter polos reais, né? Tem que ter polos reais. Então, aqui o que se teria que ser maior ou igual a 1, né? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tá? A gente partir desse pressuposto, tá? Aí a gente teria só que ver aqui esse limite, né? Teria que garantir aqui o tempo de acomodação. E essa derivada aqui menor do que 0,07. Então, veja assim, nesse ponto que a gente está aqui, né, de assunto que a gente já viu, a gente teria que, de certa forma, ter a expressão do y de t, né? Para verificar tanto isso daqui quanto isso aqui de baixo. Tá? Isso aqui a gente pode usar, o tempo de acomodação, a gente pode usar uma fórmula aproximada. 5% 3 sobre que se ômega n. Se bem que não poderia ser que se ômega n, porque o sistema vai ser criticamente amortecido. Então, 3 sobre o módulo do polo mais próximo da origem, menor do que 300. Tá? E mesmo assim, eu teria que usar a expressão da derivada
do y, calcular a derivada e testar isso daqui. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer assim, dá para... Aí vai dar um trabalhinho, porque eu tenho que ter o y de t, para derivar, etc. Então, alguém tem alguma ideia melhor? Não é que a ideia seja ruim, não, né? A ideia é boa e daria certo, mas eu acho que tem uma ideia melhor, assim, que seria mais simples. Quem tem uma ideia mais simples aí para a gente equacionar isso? Qual é o sistema mais simples de todos que não tem overshoot? É o sistema de segunda ordem? Hã? Você chama de primeira ordem? É a primeira ordem, né? É a primeira ordem, não tem overshoot de jeito nenhum. E é muito mais simples, né? Então, eu partiria para um sistema de primeira ordem. É? C sobre tal S mais 1. Com isso, eu já mato a questão do overshoot. Certo? Tal positivo é para ser estável, né? Isso a gente já viu. O tempo de acomodação, tá? Nesse caso aqui é 3 tal. A gente viu lá as expressões de primeira ordem, menor que 300. Então, tal menor do que 100. Tá? E a resposta desse sistema é bem simples, né? É essa daqui. Claro que você não precisa saber isso decorado, né? Depois de mais de 20 anos dando aula disso, eu já sei de cor, tá? Mas é fácil de obter, né? A resposta aqui, você bota um degrau, situação de frações parciais, é bem fácil achar a resposta. Certo? E aí, a partir dessa resposta, eu posso achar o limite. Limite, quando t tende a infinito, de y de t é quanto? Quando t tende a infinito, ó, a exponencial tende a zero, igual a c, né? Desculpa. E eu quero que seja 5. Né? Essa especificação aqui, né? Opa! Tá? Tem que ser 5. Então, aqui eu já matei o c também. Tá? Só falta essa da derivada, né? Mas a derivada aqui é simples também, né? dy de t vai ser quanto? C vezes 1 sobre tal, né? C sobre tal, né? Quando derivar aqui, ó. Aqui desse termo constante é 0. Aqui é menos 1 sobre tal vezes menos 1. Vai dar 1 sobre tal vezes exponencial. Tá? 1 sobre tal vezes exponencial e vezes C, né? Então, é elevado a menos t sobre tal, né? Essa aqui é a derivada. Então, a derivada para t igual a 0 é c sobre tal, né? O c já é 5, já vou substituir aqui. Tem que ser menor do que 0,07. Tá? Então, tal tem que ser maior do que 5 sobre 0,07. Pronto. Então, tá aqui. Resolvido, né? Então, C de S, ele vai ser 5 sobre tal S mais 1. E o tal, ele tem que ser maior do que 5 sobre 0,07, que vai dar, sei lá, aproximadamente 70 e poucos, né? E menor do que 100, né? Isso daqui. Então, menor que 100. Isso. Aqui dá 70 é alguma coisa aqui. 7 vezes 7, 49, né? 71, sei lá. Ok? Então, não tem overshoot, mais fácil é pegar um sistema de primeira ordem. O de segunda ordem daria certo também, né?
Então, o de segunda ordem, em particular, quando você escolhe um sistema de segunda ordem sem zeros, né, isso daqui já é satisfeito, certo? Então, você pode olhar, né, depois pode conferir, para um sistema de segunda ordem sem zeros, tanto subamortecido, como criticamente amortecido, quanto sobreamortecido, a derivada em t igual a zero é sempre zero. Tá? Depois você pode conferir. Lá você vai ver que vai ser sempre zero. Então, se eu tivesse escolhido segunda ordem, isso aqui já estaria satisfeito. E aqui eu usaria aquela expressão aproximada, também, né? Seria tranquilo. Se o que se for maior ou igual a 1, isso aqui é zero também. E esse limite, só que eu teria que usar a expressão da resposta de segunda ordem, que é um pouquinho mais complicado. Tá. Então, só para falar essa coisa da derivada ser zero, isso é uma das coisas que diferencia, né? Então, quando o sistema é criticamente amortecido, né? Quando o sistema é de primeira ordem, a resposta dele é assim, né? Sem oscilação, aí tende aqui para o valor final. O sistema sobreamortecido também não tem oscilação, é bem parecido, né? O que vai diferenciar, como é que eu sei que a resposta é de um sobreamortecido ou de um sistema de primeira ordem? Pela derivada aqui, né? O sobreamortecido, ele não sobe de imediato, ele tem a derivada igual a zero. Então, a diferença vai ser aqui, né? O de primeira ordem, ele já sobe, já começa subindo. O de segunda ordem, ele é mais suave aqui, porque a derivada aqui é zero. É a maneira que a gente poderia identificar se é de primeira ordem ou de segunda ordem, né? Aqui, né, a derivada, você tá vendo? A derivada aqui já é positiva, né? Para ter igual a zero, 5 sobre tal. O de segunda ordem sem zero, a derivada é igual a zero. E outra coisa que eu quero falar desse exemplo, né, é que a gente aqui calculou esse y de t, né? Para calcular esse limite, né? A gente calculou o y de t e calculou o limite para t igual a infinito. Mas tem uma propriedade de Laplace, vocês devem ter visto, talvez não lembre, né? É o teorema do valor final. Alguém já ouviu falar desse teorema? Sim, se eu não me engano, ele indica que quando a função no domínio da frequência vai para infinito, aí é uma coisa tende lá para não sei o quê. É isso aqui, ó. Você pode calcular o limite quando t tem infinito de y de t pelo y de s, que é o limite quando s tende a zero de s vezes y de s, desde que o sistema seja estável, tá? Então, nesse caso, eu não precisaria do y de t, certo? Eu vou só fazer aqui para você, ó, nesse exemplo, como é que seria isso daqui, né? Quem é o S, Y de S, né? Y é o G, né, vezes o E, vezes a entrada, né? Então, isso aqui era a resposta ao degrau. Então, aqui é o G de S vezes o U de S. E no degrau seria 1 sobre S, né? Então, isso aqui é o G de S, U de S, que é igual a Y de S, né? Tá? Então, o Y de S aqui eu substituí por G de S e U de S. E quanto é que vai dar esse limite aqui? Esse S aqui vai cortar com esse, ó. Quando fizer S igual a zero, vai dar C. Que é o mesmo resultado aqui, né? Que a gente obteve. Então, esse resultado é fantástico, né? Por quê? Esse teorema. Porque, ó, tá vendo? C igual a 5, tá vendo? C, o limite deu C, tá vendo? Igualzinho. Por que esse resultado é fantástico? Porque eu não preciso do y de t, eu não preciso calcular o y de t para calcular esse valor final. Então, aqui no caso, aqui
eu fiz de conta que eu não sabia, né, desse teorema. A gente calculou y de t, aqui era fácil porque era um sistema de primeira ordem. Já se fosse o de segunda, já seria mais difícil, né? Calcular o y de t e depois fazer t tendendo a infinito. E aqui, com esse teorema, eu evito isso, eu não preciso do y de t. E eu não preciso do y de t para o sistema de primeira, de segunda, de terceira, de quinta, de ordem 1000. Eu posso calcular esse valor final usando esse teorema a partir do g de s, do y de s. O que facilita muito as coisas e que é a base, tá? Esse teorema é a base do estudo da última aula, né, de regime permanente. Né? Veja que isso aqui é o regime permanente, né, que a gente calculou. Então, a última aula que falta, o último vídeo, eu devo liberar quinta-feira, ou sexta, acho que a quinta eu já libero. É sobre a resposta em regime permanente, e a gente calcula essa resposta em regime permanente usando esse teorema, certo? Do valor final. Vocês vão ver que ele facilita muito as coisas. E uma coisa que eu já vou falar aqui, e que quem for assistir o vídeo, né? Espero que todo mundo, quem for assistir o vídeo vai ouvir, né? No vídeo, eu devo falar umas 5 vezes, 4 ou 5 vezes, repetir a mesma coisa. Na próxima aula eu vou repetir também. E mesmo eu repetindo, alguém vai esquecer na prova, porque depois de 20 anos sempre tem alguém que esquece de verificar isso. Esse teorema de valor final, do valor final só é válido se o sistema for estável. Então, isso que eu apliquei aqui, se o sistema não for estável, isso não vale. Não é válido. Então, a gente sempre tem que testar a estabilidade do sistema. E eu vou ser chato nisso, eu vou falar várias vezes ainda. Vocês vão ver no vídeo, eu vou ainda falar na próxima aula. Ok, pessoal? Então, alguma dúvida, alguma pergunta? A gente chegou aqui, está chegando aqui ao final. Então, repetindo, o teste quinta-feira vai englobar as 3 últimas videoaulas, né? Estabilidade, resposta transitória parte 1, resposta transitória parte 2. Certo? Então, mesmo esquema. Falta só um assunto, que eu vou liberar quinta-feira, ou se eu não liberar quinta, eu esquecer, eu libero sexta. A resposta é impermanente. E a próxima aula já é a última, né? A aula síncrona de terça-feira. É isso? Eu não estou lembrado, assim, como é. Eu acho que não é a última, então. Aí tem aula síncrona terça. Aí quinta tem o último teste, na outra quinta, né? Na próxima semana. E a prova já é na semana, daqui a 2 semanas, né? Então, a gente está chegando aí na reta final. Então, hora de reunir as últimas energias aí para chegar até o final aí do semestre.